Olá, queridos amigos do canal 17 na Telecom. Hoje o nosso programa Máquina do Tempo será um pouco diferente. Vamos voltar no tempo, onde eu, Rogério Mesquita, serei o entrevistador e hoje quem vai contar a sua história, quem vai dizer toda a sua trajetória é ele, Nery Mesquita, e vale a pena conferir. Estamos aqui num oferecimento de Café Catalão, mandar um abraço para o André e toda a equipe do Café Catalão, e também de Prospec, do nosso amigo vascaíno Lorival. Prospec, a grande loja de produtos agropecuários e agrícolas. Bem, amigos, vamos falar agora com Nery Mesquita, né? Hoje o nosso programa é um pouco diferente. Ele vai contar muito da história dele, que tem muito a ver com a história de Catalão. Vai falar sobre música, vai falar sobre rádio, vai falar sobre televisão, sobre jornal, sobre folclore de Catalão, sobre cultura de Catalão e vai falar também sobre acontecimentos políticos, ou seja, vai falar muito sobre Catalão. E para começar, Nery, eu gostaria de saber, primeiro, seja bem-vindo ao Máquina do Tempo, viu? A casa é sua, fica à vontade. Que bom que você me convidou para participar do programa, fiquei satisfeito. Precisava de você contar também a sua história. Nery, eu queria que você falasse para nós um pouco sobre a sua infância. Como foi a infância do Nery Mesquita? Infância custosa em todo sentido. Uma que era difícil e eu era custoso também. Aí o que aconteceu? Meu pai morreu muito assim, prematuramente. Eu fiquei criança pequena, com 7 anos na época. E aquela situação de filho sem pai, minha mãe muito pobre. E eu lutando, pelejando para poder ver se sobressaía de toda aquela situação que era difícil, realmente era difícil. Minha mãe era muito humilde, a nossa casa, nós todos éramos muito humildes, mas foi lutando, porque a vida vai acontecendo, desenrolando ali, todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem o seu lugar, todo mundo que busca tem o seu lugar. E eu fui crescendo já, fui para a escola. E vou confessar uma coisa para vocês, eu apanhar na escola igual eu apanhei, porque eu comecei, as professoras já implicavam comigo, já me batiam. Aí ela escrevia um bilhetinho, Dona Maria, corrigir o Nery que está muito custoso aqui na escola. Eu, bobinho demais. Entregava o papel. O papel para a mamãe, minha mãe lia, batia em mim. Aí ficava aquela coisa toda. Mas foi muito bom, porque hoje em dia tem garotos dessa nossa época que nós estamos aqui que não apanhou da mãe. Hoje não pode bater no filho mais, não sei porquê. Se menino apanhasse, tinha uns meninos melhorzinhos aí. Mas naquele tempo era assim, né? Mas tinha muita molecagem, tinha muita brincadeira, a gente ficava quase que o tempo todo na rua, brincando. Chegava em casa, tudo sujo, suado, aí apanhava de novo, porque sujou a roupa e tal, aquele negócio todo. Aí o que aconteceu? Aqui em Catalão tinha um lugar que a molecada ia, isso aí foi uma grande perca para Catalão no sentido social, até esportivo, foi acabar com o Campo Catalão. Campo Catalão. Campo Catalão, nós molecada ia para lá, você vê, dia de domingo a gente ia para lá cedo, jogava naqueles times que jogavam na parte cedo, depois ia embora, almoçava, voltava a 1 hora, e jogava nos times de novo, jogava no time das 4, de novo, ficava o dia inteiro lá. Então não tinha tempo de outras peraltices, de outras molecagens que atrapalham hoje os jovens de hoje. Eu também gostava muito de pescar, ainda gosto até hoje, né? Muito. Mas eu ia pescar, sempre ia eu, Luta. Luta é um compadre meu, amigo, predileto meu. Nós não tinha dinheiro para comprar os apetrechos, então nós roubava da mãe da gente carretel de linha e alfinete. Entortava o alfinete e pescava. Corria de cobra, corrida do fazendeiro. E foi assim minha infância. Minha infância foi muito difícil, mas muito alegre. Eu tenho uma bagagem de experiência tão grande que eu adquiri na minha infância, porque tinha que trabalhar, tinha que me virar, tinha que dar um jeito para ajudar a minha mãe. E precisava. Mas a minha infância foi ótima. Eu tenho boas recordações da minha infância e fui feliz demais na minha infância. Eu tenho muita saudade hoje da minha infância, da minha mãe fazendo assim para mim, né, que eu dava gostoso, mas tudo faz parte da minha vida. Foi ótimo essa parte, sabe, Rogério? Esse início da minha vida. Hoje a gente vê que falta muito isso com as crianças, né? Eles não têm essa habilidade de inventar brinquedos, de inventar brincadeiras. Eu acho que tudo hoje vem tudo pronto, preparado nos computadores. Então eu tenho até medo das crianças no futuro.
Hoje a criança não pode trabalhar, hoje a criança... antigamente eu lembro também na minha fase que a gente brigava de manhã com um colega, depois estava almoçando na casa dele. Hoje as brigas são mais violentas e as consequências são mais drásticas. Mas passado a infância, como que foi a juventude? Que é aquele momento que toda criança quer chegar, né, na juventude, que aí acha que pode fazer mais coisas, que tem mais direitos, e aí a gente vai ver que... Fez, né? Fez. Rogério, quando eu comecei a trabalhar, já pelejando para poder já ganhar o dinheiro, para comprar calçado, roupa, ir ao cinema, ir nos lugares, aí meu primeiro serviço foi de enxugar carro. Tinha o seu Iron Leonel, pai do Quebinha, que tem até o Lava Jato. Interessante, né? Aí eu ia lá, o rapaz lavava o carro e eu ia enxugar o carro. Aí eu ligava o rádio, baixinho, que eu já estava começando a invocar com o rádio, sabe? Com 13 anos, que as coisas e tudo. Aí o Irão falava assim, olha, Lênin, você tá muito bom para trabalhar, mas você não pode ligar a rádio dos freguês, não. Que eles não gostam. Eram os rádios, telefone, sei lá o que é, não tem esquisito, sei lá. Eu ligava aqui, eu ficava ouvindo as músicas e achava aquilo bom. E já ficava assim, eu chegava e falava pro Luta, meu amigo, nesse que eu citei, também o Olívio, falava, eu escutei uma música do Renato sobre o Caps. Eles gravou uma música agora, depois os Beatles gravou a música deles. Eu não sabia que era o contrário. Né? Porque aqui chegava a primeira vez. Né? Porque a versão vinha, e eles gravavam aqui e lançavam a primeira. A versão em português? Depois que saiu a original, que era outra marca que distribuía, né? Assim por diante. Mas aí eu fui trabalhar de servente pedreiro, depois eu fui também mexer, trabalhar na Casa da Lavoura com o Wagner Neto, saudoso Wagner. Ele que me deu oportunidade também. Então, o negócio, Rogério, eu já te falei isso para você muitas vezes, a gente pode ter muito defeito, mas a gente não pode ser ingrato com as pessoas que nos ajudou a gente, não, sabe? E o Wagner, então, ele ficava bravo comigo. Você não quer sujar as mãos por causa das moças? Outra hora você fica escondido aqui atrás, não quer ficar trabalhando lá fora, desmontando máquina lá fora, medo das moças passar e te ver, você está enganado. A moça vê você sujo aqui, trabalhando na Casa de Lavoura, ela vai falar pro pai dela, os dias que você for lá, que você é trabalhador. Você não sujar a roupa. Aí eu passei a sujar a roupa à toa, sabe? Eu sujava a roupa e subia. As armacinhas ali, tudo brilhado, né? Aquela coisa, aí eu falei, mecânico, que mecânico. Aí tudo que eu tive, né? Aí comecei a arrumar namorada. Eu arrumei uma namorada uma vez, uma baixinha, que ela parecia a Rita Pavone. Ela era tudo chumbadinha, assim, bonitinho, cabelo curtinho. Quer dizer, a Rita Pavone estava no auge, até meu martelo, aquela coisa tudo. E eu falei, aí um dia eu consegui. Uma amiga minha e a amiga dela fez o meio de campo, a gente ir no cinema. E naquela semana eu não tinha trabalhado, não tinha um puto no bolso, estava duro. Aí eu tive que ir no cinema com ela, sem dinheiro. Acontece que eu disse com ela, pegado na mão, chegamos lá na porta do cinema, a fila, ia passar o filme Os 10 Mandamentos. Estava lotado o jardim, tocando música. Lá no alto-falante do Isner Tartucci, aquela coisa tudo, o velhinho engraxando, o nenzinho vendendo colé, misturado com espetinho, pinga, aquela coisa tudo, aquele negócio todo, o Irapuã lá, aceso, do Sr. Chico de Irapuã com o Jair, Vitor, o Olivo lá na portaria do crack, o Sr. Joaquim lá na portaria do crack, era movimentada a cidade. Eu cheguei lá, com a cara de pau, entrei na fila para comprar o ingresso, mas como tinha dinheiro, não. Estou lá, cumprimentando os outros, e a Rita Pavone agarrada aqui no meu braço. Ao que chegou a minha vez, tinha um rapaz na frente, né? Ao que ele tirou o ingresso, eu levei a mão no bolso de trás, assim, bati e afastei da fila. E todo mundo me conhecia e falou, o que foi, Lenin? Eu perdi minha carteira, porque cheio de dinheiro. Você está brincando? Eu falei, não, perdi, já saí da fila. Aí outra pessoa, o que foi? Eu falei, perdi minha carteira com dinheiro. Aí isso não, ué. Aí começou a andar ali no jardim comigo, procurando, passava o pé nas folhagens, mas pra quê? Porque eu não soquei no meio do mato lá, ué. E a moça, nossa, bem, como é que vai fazer isso? Ela foi subindo. Aí, quando chegou ali na altura ali da antiga prédio da Telegoiás, tinha o bar das vitaminas. Aí eu encontrei um amigo meu lá, o Teir. O que foi? Eu falei, Teir, eu peguei minha carteira com dinheiro. Não, você vai no cinema? Não, eu te empresto dinheiro para o cinema. Não, não quero não. Depois você me paga. Acabou que ele me emprestou o dinheiro e eu fui no cinema, deu uns beijinhos lá dentro. Carrito Pavone, foi embora. Quer dizer, esses migués, se você não desse naquela época, você não conquistava as meninas. Agora tinha que ter um pouco de criatividade. Né? Tinha que ter estratégia, né? Essa funcionou, deu certo, deu um beijinho lá dentro, foi bom. O senhor falou aí a respeito do crack.
Como é que foi seu momento ali no Clube do Crack? Ah, foi bom. Foi bom. Porque foi um local que marcou muito, principalmente a sua juventude. Eu conheci sua mãe ali. lá, eu conheci sua mãe lá. Sua mãe estava dançando com o noivo dela. Aí eu estava lá com a banda The Big Boys. Eu não era nada da banda, não. Ficava lá. Tal. Aí de vez em quando eles falavam se o Wisner virava, o Wisner Silva, irmão do Jardelzinho, o Nelson Jardel. Ali, vai virar para trás e falar, agora vamos tocar a música do Johnny Rivers pro Nery Mesquita. Aquilo para mim era... Tava parecendo que você era um empresário. Não era, cara. Aí tocou Do You Wanna Dance. E essa mãe dançando com o namorado dela, não gostava o nome dele não, porque até já faleceu. Mas sua mãe olhava pra mim, que ele é um preto bonito, aquele cabelão. Falei assim, Luta, eu vou tomar aquela menina daquele cara. Luta, eu não estando junto para apanhar, foi tudo bem. Aí eu fui descobrir que ela era vizinha da Rosária, que já namorava o Milton Nery. Sim. Aí foi mamão com açúcar, né? Aí eu fui lá um dia, uma brincadeira, aqueles bailinhos, tinha uma picapinha. Cheguei lá, fui dançar com ela. Ela falou assim, eu tenho compromisso, eu tenho namorada. Eu falei, não, mas eu também tenho. Ela falou, então você vai dançar com a sua namorada. Eu falei, mas ela não está aqui. E cadê o seu namorado? Meu namorado vai chegar agora. Eu falei, então enquanto ele chega, a gente vai dançar. Aí a dona Helena, mãe da Rosária, que era vizinha dela, falou, não, dança com o Nerinho. Aí ela, para não contrariar, a dona Helena dançou comigo. E eu comecei a jogar uma conversa no ouvido dela. E vai daqui, vai dali. No baile, a hora que o cara chegou, ela já brigou com ele. Falei, vai dar certo. Ou eu insisti. E eu andei atrás da sua mãe. E eu queimei só de sapato. E eu bebi cachaça por causa da sua mãe. Mas agora tem 43 anos que a gente tá junto, né? Muito. Olha, fala de brincadeira. Eu falo você, mas tem que insistir com as coisas que a gente quer. Você pode até não conseguir, mas você tem que insistir. Você não tem de deixar, é de lutar. Se você não lutar, você não consegue. Você pode lutar a vida inteira e não conseguir, mas você tem que lutar numa coisa possível. E foi possível, e foi muito bom. O meu casamento com a sua mãe foi muito bom. E até hoje nós ainda brinca, né? Que hoje você está mudando para os Estados Unidos, a Clícia já vai mudar para a residência dela, o Paulo já mora lá em Ouvidor. Acabou que rodeou o tempo, a gente está sozinho de novo. A Giovana também vai mudar. Mas isso aí é uma coisa que eu falo, eu sempre falo para vocês, eu acho muito bom já quando você trata a Luciana bem daquele jeito, a Clícia, o Daniel, o Paulo, a Sam, eu acho bom demais, porque isso aí, a mulher sai da casa do pai dela para acompanhar a gente. Às vezes você não pode dar o conforto físico, financeiro, mas você tem que dar atenção, estar com ela. Principalmente igual nós, com a questão de sua mãe, né? Precisa muito mais da gente. E eu tenho que aprender, eu tenho aprendido muita coisa com sua mãe depois que ela adoeceu. Ela é muito mais inteligente do que eu pensava. Eu quero o burro lá, né? Bom, pessoal, ainda tem muita história para ser contada aqui hoje nesse programa, né? Ele começou, você vê, apenas com a infância e a juventude, já foi esse tempo todo, e tem muita coisa para ser contada. Na volta do intervalo, a gente vai começar a falar sobre rádio. Como começou a carreira de Nery Mesquita no rádio catalano. Canal 17, Máquina do Tempo, no oferecimento de Café Catalão e Prospec Produtos Agropecuários. Bom, estamos de volta com o programa Máquina do Tempo, né? Hoje um programa diferenciado, hoje o programa Máquina do Tempo voltou mesmo no tempo, né? O Nery Mesquita voltou lá no Rogério Mesquita, que está entrevistando o dono da casa, o dono do programa, o Nery Mesquita. Lembrando que o nosso programa é sempre no oferecimento de Café Catalão, mandar um abraço para o André e para toda a turma lá, também da Prospec, Produtos Agropecuários, que está com uma promoção imperdível em bombas Análgia. Você pode ir lá na Prospec, tem 2 lojas, uma na José Marcelino e outra na Cafos Abrão. E voltando aqui ao nosso convidado especial de hoje, ilustre, Nery Mesquita. Nery, como começou a sua história no rádio? Que é onde o seu nome começou a ser forte na cidade com o seu trabalho no rádio. Como começou essa história, Nery Mesquita e o rádio? Foi por acaso, foi por falta de, sei lá, ou foi por excesso de alguma coisa. É que até sua mãe estudava lá na escola paroquial à noite, e eu ia lá para buscar sua mãe. E ficava lá, vendo o Tanísio, o Nilson João,
o Antônio João, para fazer os programas lá. Maurício de Oliveira, aquela turma toda à noite. Aí eu comecei a pegar confiança com o Antônio João, mais amizade com ele. E um dia ele falou para mim assim, senta aqui. Eu sentei e emendei umas músicas lá. Ele falou, rapaz, você tá bom demais, você tá melhor do que os outros operadores. Que hoje fala DJ, né? Você tá sonoplasta, bom demais. Aí eu achei bom aqui demais, sentava na mesa, chegava as pessoas lá, as moças, para visitar a rádio, eu sentada lá na coisa lá, né, na mesa de som, elas achavam que eu trabalhava na rádio, sabe? Eu ficava exibido lá, eu Nilson João, agora não sei quem, não podia falar meu nome, porque senão o Frei Galdino e o Soltalmeiro dos Santos escutava. Que eram os administradores da rádio, né? Que era Nélio Mesquita, dizia lá na hora e obrigado a todo mundo. Aí o Antônio João começou assim, olha, meu horário agora é de sábado. Vem pra cá às 6 horas e faz pra mim até às 11. 11 horas eu saio do cinema, vem cá e tranca a rádio e te dou tanto. Vamos supor que hoje seria R$10. E eu fazendo o programa e tal. E um dia eu tô lá fazendo o programa, quando eu olho atrás e me assim, só Tamir em pé. Aí foi uma coisa de abaixar um espírito Deu de mim, gelo. assim, né? Era que eu arrepiei o corpo todinho. Só Tamir olhou pra mim, Só Tamir dos Santos, muito gentil, até hoje muito educado, né? Falou, boa noite, meu jovem. Falei, boa noite, senhor Tamir. Querendo correr, querendo ficar, querendo gritar, sem saber o que eu ia falar para ele. Ele falou assim, cadê o Antônio João? O Antônio João, ele sentiu uma dor de lado, assim, senhor Tamir, e foi lá na casa dele tomar um remédio para a rádio não ficar sem música. Ele pediu que eu ficasse aqui. Fui lá, muito bem. E entrou lá para dentro. E voltou com uma pasta, uma coisa na mão, falou assim, uai, o Antônio João não voltou? Não, não voltou não. Vou passar lá na casa dele. Aí eu esfriei mais ainda. O Antônio João estava pro cinema. Aí só que depois da conversa ele foi, mas não passou o João chegou, né, com o irmão do Nilson João, Antônio João. Eu contei para ele, ele falou, nossa, amanhã vai chamar eu lá no escritório. Aí eu fiquei preocupado comigo, preocupado com o Tony. Foi quando o Milton me falou do tipo, ó, é para você descer lá na rádio amanhã, que o senhor Tamir quer conversar com você. Eu falei, não, você vai dar nada mais comigo. Eu vou, cheguei lá, ele falou para mim assim, tudo bem, nós estamos renovando aqui o quadro, está precisando de uma pessoa e todo mundo avalizou você como um ótimo sonoplasta. Você quer trabalhar na Rádio Cultura? Eu falei, mas pode dar um tiro em mim, né? Aí eu falei, queria, claro, né? Falei, então você vai ficar 3 meses aprendendo direito, aí se der certo a gente vai te contratar. Os 3 meses de experiência. Eu já tinha 5 anos, Já estava tinha um ano que eu estava escondido lá. Eu sabia mais que todo mundo mesmo. Aí o que aconteceu? Eu fui contratado em março de 73, quando assinou minha carteira pela primeira vez, com o Frei Galdino, Frei J. Galdino, pelo qual lhe devo muita fineza. Mas voltar atrás um pouco, nesse negócio de eu ficar fazendo DJ escondido lá, eu peguei amizade com o Wilson Naves. Ele pescava, eu também, e a sua mãe estava grávida de você. Eu era tão inexperiente que eu não sabia o que tinha. A mulher dava a luz, né? Dava a luz. Aí um dia o Wilson, na pescaria, ele, o Wilson, o Antônio Naves, irmão dele, tinha mais uma pessoa, não lembro mais quem eu, ele falou assim, a Vilma vai dar a luz, você não tem carteira assinada não? Eu falei, não. Mas como é que ela vai dar a luz? Aí que eu acendeu a luz, eu não sabia. Aí ficou do Antônio Naves assinar minha carteira, para sua mãe dar a luz, mas aí não dava tempo mais, que tinha um negócio de carência, parece. Aí o que aconteceu? Você nasceu e eu já escrevi umas bobagens no jornal, eu já tinha um admirador, chamava Dr. Jamil Seba, dono do hospital. Aí você nasceu no hospital e eu não paguei nada, sabe? O seu parteiro foi o doutor Abadi, que tem a foto. Tem a foto. Primeira foto que você tirou na sua vida. Sempre falo com ele. Um dia de idade. Então aí que eu coisei. Então eu dei muita obrigação a esses meus professores de rádio, sabe? Eu aprendi demais na Rádio Cultura com esse pessoal. Mas aprendi muito, foi uma bagagem muito grande para mim. E eu comecei no rádio, Rogério, fazendo essa sonoplastia. Depois eu mais o Milton Neri e o Walter, o Valdir Silvério, e o Valdir Silvério. Aí, acabava a missa, ficava rodando umas músicas chatas até começar o futebol. Aí eu peguei e falei assim, por que a gente não faz um programa ao vivo lá da Casa Paroquial, naquele salão da Casa Paroquial? Sim.
Será que dá certo? Dá. Aí como é que faz? Eu falei, não, nós arrumamos uns cabos. O bandinho da Tele Goiás nos deu uns cabos. Nós não deu conta de fazer a linha, ele foi lá e fez a linha. A hora que terminava a missa, nós jampeava. Pegava as duas pontas do fio e ligava. O fio estava ligado lá na casa paroquial. Aí, sendo que lá no fundo, a uns 5 metros de distância, era a mesa de som da rádio, mas não tinha recurso, não tinha como tirar de lá de trás. Aí nós falávamos de lá com uma maletinha. Aí era um microfone só, aí um pouco segurava o microfone para a dupla cantar, o outro tocava no meio da dupla, segurava o microfone, punha na boca de um, punha na boca do outro, tocava sanfona, levava o microfone lá. E a primeira vez que nós transmitimos foi o trio Estrela de Ouro, Nequito, Nequinha e Pereirinha. Pereirinha, saudosa memória, esses dias ele veio a falecer, o Pereirinha, que era o sanfoneiro. E eu no meio dos artistas, Nequito, Nequinha e Pereirinha, aquela coisa toda. E começamos. Aí alguém falou assim, você tem que pegar propaganda. Aí nós começamos a pegar propaganda. A primeira propaganda que eu peguei foi da Casa Mesquita, do padre José Afonso. Sim. Padre José Afonso. Aí chegava lá e falava assim, o que você quer? Seu João Mesquita. João Mesquita, eu vim receber. Receber o quê? A propaganda da rádio. Ah, mas ninguém está escutando isso, ué. Você vê como é que é difícil aquele tempo. Né? Aí de lá a gente começava, já tinha a linha de transmissão do jogo. O Maurício de Oliveira era um artista. Ele transmitiu um gol do craque, feito pelo Zé Tavares, que vai vir aqui no programa, para falar inclusive desse lance. Ele não viu o gol e ele transmitiu o gol artesanalmente, artisticamente, as dificuldades que era o rádio. Lá em Buriti Alegre, o craque foi jogar contra o Botafogo de Buriti Alegre, para a divisão de acesso. Chegamos lá que eu não fazia parte da equipe de esporte. Era o Paulo Fayad, o Maurício de Oliveira e o Constantino Tartus. Eram os três. Eu era esticador de fio. Mas eu almoçava com eles lá, viajava com eles. Era um tipo de um... Hoje é contra-regra que chama. Hold. Hold, né? Carregador de fio. Aí, quando não tem linha não. A Tele Goiás não fez a linha aí. Mas como é que nós vamos transmitir o jogo para Catalão? Aí não tem como, como é que vai transmitir? Não tem nada, não tem jeito. Aí o Paulo Faia descobriu um senhor que morava na rua de cima, amigo dele, rotariano. E parece que advogado também. Ele foi lá, conversou com ele, falou, não, vocês podem transmitir o jogo daqui. Mas como é que vai transmitir o jogo daqui, dá uma pena no casa do cara? O campo estava longe, quase que daqui na esquina. Aí o Maurício de Oliveira falou assim, ó, Rotary, você fica lá dentro do estádio, pega a escalação, quem vai apitar, tudo, e o Nélio sobe lá naquela pia de tijolo, você entrega o papel, ele vem correndo, atravessa a rua e me entrega. Eu não passava carro nenhum, né? Aí abria a jornada, né? Tá, sei o quê, papapá. Tá, já estava posicionado lá no centro do gramado, Constantino Tartus, que vai dar as primeiras informações pra gente aqui e tal. Mas deu um problema lá na caixa de som, ele vai mandar o nosso auxiliar, Nélio Mesquita, trazer ele aqui. Eu chegava lá, o Maurício veio. Então acaba de chegar aqui a escalação do craque. Nego, tal, Luiz Carlos, agora a escalação do Botafogo de Ribeirão Preto. Nisso eu ia lá buscar Buriti Alegre. Buriti Alegre. Botafogo de Ribeirão Preto, Polguei. Aí vai, fala aquelas coisas tudo. Aí começou o jogo, né? Aí o Tininho começou, né? E eu lá, eu tava vendo. Fazia assim, ele. Já dava o sinal. Rolou a bola aqui no estádio, não sei o que lá de Buriti Alegre. Papai, foi o craque, tá no ataque. Eu fiz o craque pra lá e o Botafogo pra cá. Eu fazia assim, o craque vai no ataque, bola saiu pela linha de fundo, não tinha sem nada, a bola tava jogando lá. Osina Martins, não sei mais o que, papapá. Aí que veio o que eu quero contar aqui. O Zé Tavares dividiu uma bola no meio de campo, o Zé Tavares era muito forte. E a bola sobrou pro Osana, ponta esquerda. O cara jogando com o uniforme grená. Meia, igual em umas. E foi pela ponta esquerda e o Osana chutou no gol. E o goleiro rebateu. O Zé Tavares veio na corrida e empurrou a bola para dentro do gol. Eu quase morri, o Tininho também. Eu corri lá e falei, Maurício, só saiu o gol do craque. Eu tinha feito um barulho lá. Ele viu que o gol era do craque, não era do Botafogo. Aí ele tirou. Tem que contar. Narrava o jogo assim, porque não tinha linha, jampeou o telefone e discou aqui em catalão. E fez o interurbano. Entendeu? Aí o Maurício falava, narrava o jogo, passava o telefone
pro Paulo Fayad. Pra ele fazer os comentários. Paulo Fayad pegava o telefone e põe no ouvido, pois é, aconteceu isso, assim. Aí eu vim correr na rua, o Maurício de Oliveira, inteligente mais, falou assim, Paulo Fayad, o craque, gol do craque tá amadurecendo, daqui a pouco pode sair o gol do craque. Aí tava 1-0, tinha uns 10 minutos. Passou o telefone pro Paulo Fayad, pois é. Inclusive, eu quero falar com a Mariazinha sobre um erro que tem no livro dela, uma foto que ela colocou. Nada a ver com futebol. Eu peguei e falei, Maurício, ela agachou lá no pênalti. O Osano chutou a bola rasteira, assim no canto, o goleiro deles voou, rapaz. Rebateu a bola, o Zezão veio de um bundão assim, foi o gol do craque. Aí, rapaz, isso até, eu estou segurando para não emocionar, que é uma coisa que foi nascida assim do coração do Maurício, sabe? Do amor, né, que o Maurício tinha pelo craque, aquela coisa de grátis, porque transmitir jogo sem ganhar nada. Viajava, nós ainda, eu, Paulo César, Antônio Paulino, Jorge Oliveira, nós ainda chegou a pegar essa fase de transmitir jogo, pagar para transmitir o jogo para o torcedor. Depois chegava aqui e nós recebia crítica, nós é que pagava para transmitir. A rádio não transmitia de graça. Aí o Maurício narra, né? Eu não sei narrar igual o Maurício, é claro. Ele fala, o Osano vai pela ponta esquerda, entrou na área, bateu, cruzado, goleiro, bateu, então Zé Tavares fez o golaço no craque. Isso é artesanato, isso é artístico. A radicultura deve à população catalana os arquivos da história de Catalão, que foi registrado pela radicultura, que não tem nada. As poucas coisas que tinha da radicultura antiga, eles desfizeram tudo. Acabou com a memória de uma das primeiras rádios AM de Goiás. Uma rádio que começou num porão de uma cozinha de uma casa, que foi do Sozuca, irmão do Chaúde, e foi construir um prédio no fundo do Banco do Brasil. Depois ela foi lá, vendida para os padres franciscanos, e hoje tem aquele prédio imponente que tem lá, mas a Rádio Cultura tem uma história franciscana e tanto. E esse pessoal, se você chegar lá, procurar qualquer coisa, lá não tem reportagem que tem a fala do Eurípides Pereira, do próprio Paulo Fayad, do Maurício de Oliveira, do Wilson Naves, minha, de tantos outros como Farid, lá não tem nada. Não tem nada. Eu posso criticar porque eu vivi 30 anos lá dentro. Eu sempre cobrava. Vamos arquivar isso aí, vamos arquivar. Não tem. No dia do aniversário do craque, eu falei que tinha que passar o gol do primeiro campeonato do craque 67. Ah, não tem não. É assim que é a história minha do rádio. E fui fazendo rádio, depois fui convidado para trabalhar em Rádio Goiânia, Rádio Brasília, mas não quis ir. Caso que tinha medo de chegar lá para lá, não ter piqui, então eu fiquei por aqui. Para encerrar essa história do rádio aí, das dificuldades, conta só uma das transmissões dos resultados das eleições, que era assim muito esperado pela população, e naquela época não existia internet, né? Vocês dormiam lá no colégio estadual, então como que era essa dificuldade? Paulo Fayad, como que era? Tem uma história que eu não posso contar, mas eu não... a do Mudim, né? Do Mudim, aquela não pode contar. Mas tem uma história interessante, que teve um senhor aqui de Catalão, e me parece que ele ainda é vivo até hoje, ele candidatou a vereador. E nós começávamos lá, fulano de tal, tantos votos, não sei quem, tantos votos, chegava nele, não foi votado. E o pessoal começou a pegar no pé desse senhor. Começou a cobrar, né? E ele foi lá na rádio. Foi na rádio, brigou lá na rádio, mandaram ele lá para o estadual. Ele chegou lá e falou para mim assim, rapaz, muito me admira vocês da Rádio Cultura, vocês roubou meus votos tudo. Porque eu tenho voto de não sei quem, a família dele, tudo votou em mim, vocês não estão falando meus votos. Para quem que eu reclamo? Foi para o juiz de direito, doutor Luiz Mauro. Quem é ele? Foi aquele alto de terno lá, o juiz. Ele chegou no juiz e falou assim, uai, doutor, cadê meus votos? Aí o doutor falou, não sei, mano, você que sabe dos seus votos. Ele falou, porque o povo da rádio não está lendo nenhum voto meu. Aí ele falou, talvez o senhor não foi votado. Não, fui. Eu tenho voto demais. Eu já quase estou na frente do primeiro votado, que era o João Seba. Eu estou quase na frente do João Seba. Eu quero saber dos meus votos. A Rádio Cultura sumiu meus votos, tudo. Você tanto que era custoso, né? Como é que você explicar uma coisa difícil dessa, né? Essa é uma das histórias das eleições. Mas tem outras histórias boas. Tem uma boa que um dia quando a gente foi pescar, aí nós fomos pescar, chegamos numa fazenda, aí o senhor que nos recebeu lá, não lembro o nome, falou assim, bem, vem cá ver,
ó, o Ner Mesquita da Rádio Cultura tá aqui. Aí a mulher falou assim, mentira, ele tá falando rádio agora, aqui, ó. Como é que ele tá no rádio e tá passando uma aqui? reportagem que eu fiz. Então, assim, a Aí rádio... falou que... Foi igual acabei com o Raul Seixas, foi cantar, não sei aonde, os caras não acreditou que era o Raul Seixas, que ele tinha feito a barba. A mulher olhava, mas o senhor Leonel mesmo? Falava, sou. Ah, mas sua voz tá diferente demais. Mas é eu mesmo. Ah, mas você tá diferente demais. Mas no rádio, como é que ela me viu? Você tá diferente, foi muito boa. Rádio é bom demais. Rádio faz amizade. Rádio é perigoso também. E no próximo bloco a gente vai voltar falando um pouco mais de rádio, porque a gente quer saber quais eram os artistas daquela época, quais eram as músicas, o que fazia sucesso realmente naquele início, né, dos anos dourados. Então, assim, quem eram os artistas nacionais e internacionais. Então, já, depois do intervalo, a gente volta contando um pouquinho mais da história do rádio, depois para a gente contar um pouco mais da história de Catalão. Máquina do Tempo, canal 17 e na Telecom. Já a gente volta. Estamos de volta com a Máquina do Tempo, hoje é uma Máquina do Tempo especial, sempre no oferecimento de Café Catalão e de Prospec, produtos agropecuários. Nery Mesquita, todo mundo sabe da sua paixão pela música. Ela começou, você mesmo disse, quando você enxugava carros e ali ouvia os rádios dos carros enquanto você estava enxugando. Quando você entrou na rádio, quais eram os artistas que estavam, como diz na gíria hoje, né, que estavam bombando naquela época? Naquele tempo, música internacional era mais difícil, porque existia uma coletânea soltada pela CBS, chamava As 14 Mais. Era o Renato, o Roberto, a Vanderleia, o Marcos Roberto, o Erasmo Carlos e algumas bandas que não existem mais hoje, porque os Fibres, Golden Boys, Os Incríveis, era de outra gravadora. E existia ali dentro da Jovem Guarda umas ferpazinhas, né? Porque o pessoal fala assim, outro dia eu estava ouvindo o programa Não Tô em Casa, Não Tô em Casa na Cultura, mas aconteceu no meu, aconteceu no programa Notícias e outros aí. Eu quero ouvir uma música da Jovem Guarda, Não Se Vá, com a Jane Erondi. Eu fico pensando, né? Que as pessoas não têm internet hoje, né? Jovem Guarda não é música não, Jovem Guarda é um movimento que foi criado para poder fugir da ditadura, né? A ditadura militar estava pegando o Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, os Novos Baianos, Chico Buarque de Holanda, entre todos aí, Adinardo, Jado Vandré, estava correndo atrás desse pessoal. E o Roberto Carlos fazia acontecer as músicas dele, as coisas dele. A Jovem Guarda só existiu devido ao futebol. Sabia? Sim, já me contou essa história. Então, eu vou contar para quem não sabe. A TV Rio, depois virou TV Excelsior, transmitia aqui para Goiás, ou melhor, para Minas Gerais, TV Triângulo de Uberlândia, os jogos do Campeonato Carioca e no outro domingo investia, passava futebol paulista. Tinha dia que passava ao vivo Santos e Corinthians. Aí estava jogando, sem menosprezar ninguém, Séries e Real, mano. Aí ninguém ia no campo, né? Tava passando. Depois, no outro domingo, ia jogar Vasco e Flamengo. Aí, na mesma hora, aqui no Campeonato Goiano, tinha Craque e Novo Horizonte. Ninguém ia no campo. Aí as federações todas se juntaram-se todas e falaram, vamos lá na CBD, que era militar. A Confederação Brasileira de Esportes. Que era o Heleno Nunes, general do Exército. Vamos lá pedir ele, que você não quer parar com esse negócio de transmissão. Mas essa transmissão era para Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, nas horas dos jogos, tinha transmissões dos clássicos. Ninguém insistia, ficava em casa. Ninguém ia ver jogo lá no Craque, lá do João Ferreira dos Santos, outros lugares não. Ficava na televisão. Aí ele proibiu. Ele tinha o direito, proibiu, não vai transmitir o jogo mais ao vivo. Só o jogo do Brasil. Então parou de transmitir o jogo, ficou um buraco na televisão. Não tinha nada. Inventaram um tal de rin-tin-tin, um enlatado americano, que eles compravam lá nos Estados Unidos 3 latas, passava, quando chegava no último, não tinha chegado as outras latas, eles repetiam de novo. Não deu certo. Aí eu criaram no Brasil aí um tal de policial, patrulheiro rodoviário.
Põe um cara dentro do carro da polícia rodoviária, faz um cenário, o cara ficava rodando aquele cenário com a mão. Toda hora passava na mesma árvore, toda hora passava na mesma montanha. Não funcionou. O Carlos Dramaturgo, ele falou com o Carlos Imperial. O Carlos Imperial, nós temos que arrumar um trem para tampar o buraco da televisão. Como é que a gente vai fazer? Você tem seu programa aí? Ó? Ah, não, mas meu programa não vou para televisão com ele, não. Tem uns jovens aí cantando aí num cinema fechado, nos barracões. Eles fazem mímica. Imitam o Elvis, imitam o Roberto. Tá? Quando eu contei isso aqui, foi em 97, ninguém sabia que ia aparecer o filme do Tim Maia, que aparece o Roberto Carlos imitando o nosso querido Elvis Presley. Tá vendo como é que é a história? Você tem que lembrar das coisas para contar para os outros. E tinha a primeira banda musical que existiu no Brasil, a primeira banda de rock, chamava 10 Sputnik. O Sputnik é uma espaçonave russa que lançaram ela caiu. Aí ficou sendo o Sputnik. Tim Maia, era assim, Sebastião Maia, Paulo Silvino, aquele cara crachá, João Soares, que é o Jô Soares, e o Roberto Carlos e o Erasmo. Chamava 10 Sputnik. E ia pro Casa Imperial, aquelas coisas, e tocava e cantava. Quem cantava em inglês era o Paulo Silvino. E o Roberto Carlos cantava em português, mas cantava música da MPB, música daquele pessoal, Claudete Soares, Francisco Petrone, Bossa Nova. Então, o que aconteceu? Tem que arrumar, então, para passar na televisão, um programa de jovem. Tem que arrumar um líder. Ah, é o Roberto Carlos, que deu que abrir com o Tim Maia, que o Tim Maia queria ser o apresentador. Aí o Roberto Carlos foi cantar as músicas dele, da Jovem Guarda, e a primeira música que o Roberto Carlos gravou, DJ, com guitarra elétrica, é o Splish Splash, porque não tinha guitarra elétrica no Brasil. O irmão da Celi Campelo, o Tony Campelo, ele trabalhava na Varig e ele trouxe uma guitarra elétrica para o Brasil. Então as gravadoras alugavam a guitarra dele. Então era o violoncelo em pé, violão e outras coisas, e um violão elétrico, não tinha guitarra solo. Vocês, quando ouvir a música, presta atenção no que eu vou falar, que fala assim, Split Splash, fez o beijo que eu dei, tchum, 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 tchum. É o som da primeira guitarra elétrica que foi gravada no Brasil. Depois que entrou, toma um banho de lua, e foi entrando essas músicas, que foi usando a guitarra elétrica, eles foi comprando guitarra e trazendo, montou as bandas que hoje famosas, Renato Albuquerque, The Thieves, The Jet Blacks, que depois virou os Incríveis, com tudo guitarra elétrica, mas não tinha guitarra elétrica. E a versão Splish Splash não tem nada a ver o beijo que eu dei nela dentro do cinema. A versão original é que tinha um moleque na sala de aula mascando goma e a professora foi repreender ele jogou a goma de mascar no chão. O professor não viu, veio e pisou, levantava o pé, estica e volta para trás. É um Splish Splash. E você Muita sabe história. inglês, né, velho? Muita história, muita história. E o que mudou Tudo. da música? Tudo. Hoje os caras, ninguém canta nada, não. Você vê os caras, fulano de tal e não sei quem. Eles começam com o solo, o arranjo, a melodia e o enclave do country music americano. Vai prestar atenção. Tem uns depois até violino. Aí o cara, mas quem puxou isso foi o Daniel. Aí os outros pegou a rabeira do Daniel e puxa. Hoje em dia, está tão fácil música, porque os estúdios hoje são estúdios independentes. Você pega dois caras cantando aí, grava ele, contrata um cara bom, ele faz um barulhão danado e pode ser que pega. E tem pego alguns aí. Tem. E vai no Faustão, porque geralmente quem grava, ele junta dinheiro de cachê, o empresário fala, ó, o Faustão cobra 200 mil para você ir lá no programa. Tamo aqui, eu vou lá. Então, hoje em dia, a qualidade é diferente. Não estou falando que é ruim. A qualidade musical é uma coisa e a letra que eles cantam hoje é diferente, né? Sim. Você pegar uma letra dos anos 70, de qualquer banda, de qualquer cantor, ela tem uma mensagem. As músicas de hoje, eles querem falar o linguajar atual e apela, porque o linguajar atual hoje é apelativo. O menino é DJ, ele sabe o que eu estou falando.
Hoje em dia, só se salva a batida. A letra de música, o pessoal que me desculpa, que gosta, vai me desculpar. Eu até gosto de sertanejo. Tião Carreiro e Padim, Lourenço Lorival, Abel Caim, Tunico Tinoco, tantos outros aí desse mesmo nível. Esses de hoje é para a juventude de hoje. E eu já não estou aqui mais para ouvir essas músicas de hoje que a minha neta escuta, a outra neta, sua filha escuta e outros escutam, mas para mim eu não dou conta de assimilar. Porque outro dia eu estava vendo uma música aí que tinha um cara que ficou vigiando a mulher dele, ela num carro importado com vidro fumê, e ele seguiu ela até no motel, ela entrou no motel, saiu, ele correu, ficou esperando ela em casa, chegou como não tivesse acontecido nada e fez amor com a mulher dele. Aí depois você lê a letra, Hey Jude, Let It Be. Imagine apelou já. Aí você ouvir isso para comparar, é gostoso. O Nery é enjoado demais. Eu falei, não é não. É normal você ficar seguindo sua mulher, ela volta, aí você, não, bem, você não, vamos fazer amor. Não pode, eu acho que não. Sei lá. E como mudou muito também na área da diversão, o que você me conta da sua diversão preferida, que era ir ao circo? O circo era bom demais. Primeiro, eu passava debaixo do pano do circo, né? Você também passou. Outros aí passou, você não chegou a passar, não. Eu passei também. Passou escondido de mim. Onde é? Esse programa é bom, tá, né? Eu não sabia, depois de já passei muitas chegar vezes. Chegar em casa, se você for jantar lá em casa, você não vai comer carne. Tô de castigo. Eu sei que era bom demais, diversão. Eu ficava imaginando como é que aqueles caras rodam o prato na ponta daquela vara e o prato não cai. E o dia que eu vi o Globo da Morte, eram duas motos lá dentro daquele trem, não batia. Mas se você analisar, ali tem um trabalho muito bem feito do Globo da Morte. Eu não sei, às vezes alguém viu falar, às vezes está até na internet, eu não sei de ninguém que bateu dentro do Globo da Morte e morreu. Eu não sei. Se tem, eu não ia ainda. Até que quem tiver, manda para mim, eu quero ver. Essas coisas do circo, o palhaço fazia umas coisas tão chulas que a gente quase morria de rir. Chegava, contava na escola, contava no lugar. A televisão fez muita coisa boa na época, mas a televisão matou o circo. Ela não deixou espaço para o circo. Quando ela viu que ela tinha matado o circo, ela começou a levar Rumaram o Beto Carreiro para tomar conta do circo, o outro galã aí da novela, não sei como é que ele chama. Frota. Marcos Frota, mas não é o circo não, gente. Aquele é o circo da Globo, com contra-rega, com iluminação. Tudo muito bem planejado. Agora o circo, quando acabava a energia, eles acendiam as tochas, lampião, lamparina. Falando em circo, vou voltar na música, a gente ficava lá na minha casa, que eu morava lá hoje no esquina de Sino Polivalente, e o circo ali em frente, os petinhos do Abil, tinha um Carreiro Padim cantando dentro do circo, eu escutava lá em casa, sem equipamento nenhum. Pra gente encerrar esse bloco, pra gente encerrar, todo mundo sabe da sua veia humorística, né? O quanto você gosta de contar piada. E o que mudou, já que falou de palhaço, o humorismo começou praticamente dentro do circo, o que mudou do humor lá daquela sua época da juventude com o humor de hoje? Tem muito a ver com a música, com a mudança da música? Tem uma mudança tão grande, se eu falar um nome aqui, o povo vai rir. Só os antigos que estão me assistindo que vai concordar. O humor daquele tempo chamava Barnabé. Mas ninguém me fala do Barnabé. Ninguém fala em Barnabé. Quem é Barnabé? Barnabé foi o maior humorista que teve no Brasil na época do rádio. E que tem essas piadas novas. Outro dia eu estava vendo um escolinha do professor Raimundo, o cara usando todo o linguajar, toda a piada do Barnabé. E o povo riu, o Xobão não sabe que aquilo é paródia, não sabe que aquilo é copiado. Apesar que o Chico Anísio, fora, foi um excelente humorista. Mas o humor mudou muito. O humor mudou muito. O humor hoje é humor clássico, você vê, Cacete do Planeta. Esse negócio que passa agora, tem esse desconfiar, tiraria do ar, não sei o que é. Tem dia de sábado à noite. Não, ainda tem. Como é que chama aquilo? Zorra total. Pô, aquilo é uma vergonha, aquilo não tem nada. É tão ruim que tem um cara lá, assim, fazendo crítica, ele faz todos os personagens do Treinar da Zorra. É cansativo, não aparece ninguém novo. Quem novo apareceu? O Jô Soares largou de fazer anedota, foi fazer programa jornalístico, sério e bom. Né? E acabou, não tem. Quem que apareceu? Parece
Vem cá no Faustão conta piada. O cara contou piada, o cara contou 5 piadas outro dia lá que eu conhecia todas 5. Ah, isso aqui tá classificado pra final. Eu falei, nossa, de vontade de estar lá, hein, rapaz. Bom, pessoal, terminando mais um bloco. Já já a gente volta com o bloco final, que é aquele ping-pong, né? Onde a gente vai fazer algumas perguntas e respostas rápidas. Lembrando que hoje, como vocês estão podendo acompanhar, um programa totalmente especial para mim também, né? Estou aí entrevistando o dono da casa, né? Que é o Nery Mesquita, da Máquina do Tempo, do qual tenho a honra de ser filho. Já já a gente volta no bloco final com o ping-pong, com esse cara que é um ícone, né? De Catalão. Bom, pessoal, estamos de volta. Agora o nosso último bloco aqui do Máquina do Tempo de hoje, né? Entrevistando Nery Mesquita, hoje de uma parte diferente, né? Sentado do outro lado do balcão. E agora nós vamos passar para um momento de bate-pronto, né? O chamado ping-pong na televisão, né? Vamos fazer algumas perguntas rápidas e também suas respostas rápidas. Okay? Splash. É pai e bola. Time de futebol. Vasco da Gama. Time de futebol em Goiás. Vila Nova e Craque. Tá me xingando ali já. Cinema. Cine Real. Cine Real. Grandes recordações, inclusive aquela que eu contei no primeiro programa, mas cinema para mim é o rádio AM e depois o cinema. Uma vitória. Mas está aqui agora. De onde eu passei, de onde eu vim, para chegar aqui, isso aí é um campeonato duríssimo que eu disputei e estou ganhando, sabe? Mas eu tenho sofrido muitas faltas, uns barrões, mas eu sou que esse teimoso, sabe? Eu não paro, não. Eles vão ter que me parar, eu não paro, não. Derrota. Eu não tenho derrota, não. Não tem, não. A vida que eu tenho, as amizades que eu tenho, o que eu já consegui na minha vida, eu tenho derrota, não. Eu só tenho vitória. Tem a casa que eu tenho, os filhos que eu tenho, os amigos que eu tenho, a família que eu tenho, o serviço que eu trabalhei, que eu desempenhei. Estou aqui hoje no Canal 17, fiz amizade com todo mundo. Para brigar comigo é muito custoso. Eu não tenho derrota, não. Eu só tenho vitória. Um grande momento de Catalão. O grande momento de Catalão, no meu entender, foi quando o Craque foi campeão goiano em 67, que movimentou uma pequena cidade, toda a região, que eu lembro. Tem vários momentos, mas para mim o mais importante foi quando o Craque foi campeão goiano pela primeira vez. Em 67. 67. Gol do Wagner, nunca tinha feito gol nem no treino. Ele ficou um ano inteiro economizando gol para fazer o gol do título, né, rapaz? Que bom. Um grande momento no rádio. O momento no rádio foi 2. Foi quando eu descobri no lixão, entre os nossos amigos que separavam o lixo ali para sobreviver, nossos irmãozinhos, né? Nós encontramos lá fazendo uma reportagem para o jornal Pirapitinga, do Fernando Neiva. Eu descobri porcos comendo feto e materiais de farmácia e hospital. O lixão surgiu dessa reportagem que nós fizemos, onde nós denunciamos, que inclusive na época o prefeito era médico, e claro, o secretário de saúde também, e o pessoal estava consumindo aqui carne de gado e carne de porco nos açougues, aqui que era produto do lixão. Tivemos muita sorte naquela época, da população tudo, não ter pego uma bactéria adoecida. Acho que foi Deus que olhou. Porque depois que eu fiz a reportagem, que eu fui entrevistado até por outras televisões e outros rádios, e questionado até no Ministério Público, que eu fiquei sabendo da gravidade da coisa que eu descobri. Que poderia ter sido outro repórter, mas infelizmente só tinha eu que tive que descobrir. Grandes amigos do rádio. Meus grandes amigos do rádio Amigo do rádio eu tenho, saudosas memórias, né, principais. Eu tenho o Maurício de Oliveira, o Wilson Naves, o Frei J. Galdino, que vai estar no programa também, o Sotamir dos Santos, o Paulo Fayad, o Farid Narras, e uma pessoa que eu tenho uma predileção muito grande pelo que ele me ensinou, quantas vezes ele puxava a minha orelha quando eu falava errado no rádio,
que é o Edson Demos e o João Enéas. Eu dei muito a essas pessoas. Agora, amigo do rádio, todos que trabalharam comigo no rádio são meus amigos até hoje. O que você fala da imprensa catalana A imprensa catalana de quando? de hoje? A imprensa catalana de hoje, ela tem os seus compromissos. Eu acho que a vocação por reportagem, a vocação pela imprensa, ela tem aqui em Catalão um certo até onde pode ir, infelizmente. E isso aqui é muito ruim, porque tem muita coisa que a população não fica sabendo direito. As principais notícias que saem pelos blogs, não saem mesmo pela própria imprensa. A nossa televisão, que é a televisão popular da cidade, ela tem o seu tempo restrito, ela não pode contar, falar de tudo, muita coisa e fala um pedacinho só. Canais fechados acaba igual o nosso, nós estamos preocupados em fazer diversão, coisas mais interessantes, não com notícias tristes para a população. Os jornais, infelizmente, tem um jornal que pode falar de um, não pode falar do outro. Aí tem jornal que não fala dos dois, não pode. E não pode falar sem falar dos dois. Festa do Rosário. Ah, a festa do Rosário, isso aí todo dia. A festa do Rosário, espera para acabar com a festa do Rosário. Eu tenho medo que eles vão conseguir um dia. Já queria levar ela lá para a pecuária, depois queria levar ela não sei para onde. A festa do Rosário é assim, a festa do Rosário, que é a tradição da festa do Rosário em si, o folclore e a parte comercial e a parte religiosa. Aí esse ano os padres da igreja de São Francisco não foi rezar a missa lá na igreja lá do Rosário, porque teve um problema com um terra não sei de quem. Aí esse tempo é pequeno, pelo tamanho que é a festa do Rosário. A festa do Rosário, ela vem aqui, ela movimenta a cidade, movimenta restaurante, hotel, tudo quanto é coisa. Ah, larga a cidade, tudo sujo, larga mesmo. Qualquer show que você faz hoje no centro da cidade, a cidade fica suja também. A festa do Rosário é uma coisa que o pessoal precisa prestar atenção. Largar de subir na festa do Rosário para se promover. A festa do Rosário é uma coisa séria e eu tenho muito medo dos destinos futuros da festa do Rosário. Exposição agropecuária de antigamente, exposição agropecuária de hoje. Ah, a exposição agropecuária antigamente não pagava para entrar, era de graça. Tinha galo, tinha bode, porco, aquela coiseira. 1, 2, 3 artistas cantavam lá, quem pagava era o sindicato rural. Aí hoje em dia ficou diferente, porque os grandes shows não é da pecuária. Aí vem uma determinada empresa aí, aluga os principais dias da pecuária e pega os melhores shows e cobra mais caro e pega um show ruim demais e dá pro povo de graça. O povo vai chamar. O povo gosta de tapinha nas costas, né? Mas o sindicato rural é uma empresa privada, particular, eles fazem lá o que quer. Só estão fazendo a crítica. Futebol amador de ontem, futebol amador de hoje. Futebol amador de ontem, quando eles acabou com o campo catalão, acabou com o futebol amador. Não tem moleque jogando as datas, lote, esses lote vaga, onde saiu o jogador, descobriu o Dário lá no campo de terra, eu descobri o Lota, que é o Luiz Demetrio lá, o Godot é do campo de terra. Você andou um pouquinho só no campo de terra, mas também veio do campo de terra, mas o campo de terra acabou a molecada do campo de terra, acabou o futebol alegria. Música de catalão. Música de catalão teve os festivais de música promovidos pelo Batuíra Borges, que revelou muitos artistas, Sueli Pascoal, Teodoro Fleury, o Mozart, o Valtim, o Pedro Marinho, outros tantos aí. E depois a música sertaneja nossa teve um momento bom com o Trio Estrela de Ouro, daqui em Pereirinha, alguns outros, inclusive o Jair Guerreiro, que luta até hoje para segurar a música catalana. O Jair tem que reconhecer, o Jair segura a música catalana até hoje, ele vem segurando. E as outras músicas aí, tem as bandas aí de catalão e tal, que eu não conheço bem, não posso fazer avaliação. Catalão Atenas de Goiás. Ah, já foi. Catalão tem, a cultura de catalão tomou um tiro no meio, que quebrou até a cruz do Moço São João lá. Primeira coisa, eu nunca vi um poeta igual o Ricardo Paranhos com o túmulo quebrado lá, pichado. Um dia, levaram os meninos lá de uma escola lá, a professora não sabia quem que era Ricardo Paranhos, e os alunos também não sabiam. Ficaram lá assim, ó que beleza, olha lá Copebras, ó, olha lá Mitsubishi, ó, e o Ricardo Paranhos enterrado lá no pé deles. Não sabe nada de cultura. Seus ídolos. Meus ídolos, Chico Xavier primeiro. Por quê?
O Chico Xavier, ele já nasceu com a linha de ajudar o próximo, de humildade, de tolerância, de sacrifício. Eu recomendo, o pessoal que às vezes está vendo algum dia com um problema, pega um livro do Chico Xavier. Chico Xavier, gente, é uma coisa extraordinária. É a melhor coisa que você pode ter paz, procurar, nas mensagens do Chico Xavier. Ídolo no futebol? Roberto Dinamite. Roberto Dinamite, eu sou vascaíno Deus menino, e o Roberto, para mim, que eu não cheguei a ver o Ademir Menezes jogar, que foi um ídolo muito grande, mas eu vi o Roberto. Para mim, o ídolo meu do futebol é o Roberto Dinamite. No cinema, seus ídolos? Meus ídolos no cinema é o John Wayne, né? Burt Lancaster, John Wes Miller, Kirk Douglas, Robert De Niro. Tem uns novos aí agora, bom. Esse DiCaprio, ele é bom ator também. Ídolos na música? Música, aí você... Não, ídolos na música nacional primeiro. Ídolos na música nacional. Na música nacional, meus ídolos assim, de um lado eu tenho a preferência do Zé Ramalho, Amelinha, Chico Buarque de Holanda. Aí eu já passo, né, para o Roberto Carlos, Erasmo, Vanderleia, Vanusa, Golden Boys, The Filmes, Renato Sobrecaps e tantos outros da Jovem Guarda. Internacionais? Internacionais, aí apertou para mim, porque eu gosto um pouquinho do John Lennon, né? Eu gosto dos Beatles, né? E vou te agradecer aqui, fazer uma média para você aqui. Você patrocinou, fez com que eu visse o show do Paul McCartney. Quando eu estava dentro do Serra Dourada, 50 mil pessoas, a hora que bateu aquele tambor, os refletores começou a acender e começou a passar a cena do filme Let It Be, eu falei, eu não estou aqui não. Não é possível que eu vou ver um Beatles aqui agora. Não é possível que eu estou aqui, ó, a menos de 50 metros aqui do Paul McCartney. Aí eu não estou aqui não. Eu era menino, eu via Beatles, coisa. É verdade. Ele cantou lá na minha frente. Isso foi um dos maiores momentos meu de ver show, um dos maiores momentos que vocês proporcionaram para mim. E ficou na minha memória, está na minha memória e vai ficar. Outros ídolos? Eu tenho ídolos, tenho o Amácio Mazzaropi, que é o maior ator de cinema brasileiro, o Mazzaropi. O Juscelino Kubitschek, que salvou nós aqui de Goiás, porque Goiás só tinha índio, pobre, tatu. E ele teve coragem de trazer a capital do Brasil, certo? Para o Centro-Oeste. Trouxe para Goiás, Brasília. Essas estradas rodoviárias que tem por aqui em volta de nós, a ferrovia, é vinda por Brasília. Juscelino Kubitschek, o povo tem que reverenciar a memória dele aqui em Catalão várias e várias vezes. Ele trouxe o progresso, ele abriu o coração de Goiás, rasgou com Brasília aqui e nos salvou. Gandhi, um advogado negro da Índia, fez um movimento muito grande humanitário. Todos eles têm um fim triste, como teve o Luther King, que lutou pela raça negra e foi perseguido até ser executado. O John Lennon, também, que lutou contra a guerra, fez vários movimentos, também acabou assassinado. Um dos maiores ídolos meus, que eu gosto de reverenciar, ler, saber, buscar, é o Júlio César. O imperador. Aí o pessoal pensa que é o ponto esquerdo do Flamengo, não. É o Júlio César, que é o Augusto César. Augusto César, o imperador romano, estrategista de guerra. Até hoje, as guerras que existem hoje, esses atentados terroristas, foi da cabeça do Júlio César. Inteligência, estrategista. Quando tinha um inimigo forte ou fortalecendo para combater ele ia lá e buscava o cara para morar dentro de Roma. Aí perguntaram a ele. Brutus um dia perguntou, Brutus era o general dele. César, é porque você está trazendo tal aqui para cá, para ficar aqui, ele é contra nós e ele vai aprontar um negócio aqui dentro. Aí Júlio César, o imperador, falou, não, aqui eu vigio ele. Ele está aqui dentro do palácio, eu estou vigiando ele 24 horas. Família. A família não tem... Rogério, é engraçado, a descrição de família é simples e é objetiva e é fantástica.
Você, o Jason, o outro menino que está com nós aqui, o Silver, né? É Silver, né? Você, eu, qualquer um. Armou a nuvem preta por ali e vai vir um pé d'água. Para onde é que você corre? Para casa. Está definido, então não vou falar mais nada do que é família. Uma pergunta bem difícil agora para você. Qual que é o melhor filho? Brincadeira. O mais bonito é o Paulão. O meu filho mais bonito é o Paulo. O pessoal tem umas menininhas que uma vez foi já jogar bola, enganava aí, com Vila Nova, não sei o quê. As meninas para casa atrás do Rogério e o Paulo, rapaz, musculoso, forte, parecendo um touro, aquele boião do pescoço, forte. O Paulo um dia deu um murro na cabeça de um cachorro, desacordou o cachorro. Eu ganhei para casa do Rogério. A minha filha, Clícia, linda. Lindíssima. Lindíssima. A Clícia é linda. Linda. E vocês todos foram construídos com muito amor, com muita paixão. Por isso que ficaram desse jeito. Foram bem feitos. Inteligente e bonita. Tinha dia que sua mãe estava meio assim, minha cabeça está doendo. Eu falei, vou te dar um comprimido e você dá uma melhorada aí, porque hoje não... Nós vamos fazer o Paulão hoje. E foi assim que é a minha história. Meu futuro a Deus pertence. O futuro é o seguinte, a gente, toda terça-feira, eu mais o Geison, nós discutimos aqui, fala, compadre, terça-feira que vem é fulano de tal. Mas a gente não tem certeza disso. A gente está marcando uma possibilidade que tem que ser permitida pelo grande Criador do universo, o arquiteto de tudo. Ele é que nos rege, que nos comanda. Se ele achar que terça-feira que vem não vai ter programa, não tem programa. Deus é que é o nosso traçado principal. Deus é o nosso caminho único. E Jesus Cristo, para mim, falou em Jesus Cristo para mim, é aquele símbolo, aquela mensagem, aquela coisa linda. Eu não sou católico, de frequentar a igreja, mas eu não sou bobo também, não. Eu leio muito sobre Jesus, sobre a criação de Deus, Moisés, profeta Isaías, essas coisas lindas, que o povo se lê isso. Você vai para o banheiro, vê se você senta no vaso, você abre lá uma página da Bíblia, você lê uma coisa que não tem outro livro melhor, não. A gente vê tanto best-seller. Eu estou lendo agora Grande Sertão Veredas, lindo. Uma coisa extraordinária, que é acontecimento real, né? A história da gente tem que ser permitida por Deus. Se não for permitida por Deus, a gente não faz nada. Porque vai chegar um dia, vai chegar uma época, que nós quatro aqui juntos, talvez nós não estaremos aqui para assistir esse programa que vai ficar guardado. Eu tenho menos possibilidade, mas vocês mais jovens vão mostrar. Esse cara aqui era um cara que fazia o programa, mas que o programa dele, tanto que era engraçado. Mas vai estar sentado outro aqui, para fazer o programa, dando continuidade, fazendo uma coisa melhor, uma coisa diferente. Você tem que passar, onde eu passei aqui, todos esses pessoal que trabalha com rádios, tem todos parece que gostam de mim, que eu abri o caminho para eles, eu não deixei pedra atrás para eles tropeçarem. Eu não tenho inveja de ninguém que faz esses trabalhos hoje, nas rádios, na televisão. Eu fico achando bom, que eu falo assim, eu fiz primeiro, eles estão passando aonde eu passei. Mas por quê? Porque eu não coloquei obstáculo nenhum para eles chegar onde eles chegaram hoje. Tem gente muito melhor do que eu hoje, muito mais capacitado, muito mais equipado. Mas eu abri a machada, a reportagem aqui em Catalão. Facão e foice. Hoje tem a máquina, a internet que abre os caminhos. Mas isso para mim é bom porque no meu tempo e antes de mim alguém fez igual. Uma frase. Eu não tenho as mesmas asas que eu cheguei aqui, mas eu guardo as penas da recordação. Muito bom. Bom, pessoal, tá aí, né? Hoje nós tivemos um programa especial, a Máquina do Tempo realmente voltou no tempo, né? Onde, não vou falar quanto tempo, porque senão vou acabar me entregando minha idade também, né? Então, melhor deixar essa parte. Você não ouviu, não. Essa Não, parte eu aí. que eu tenho 42 anos casado. Eu tenho 40, né? E uma última pergunta, qual foi a sua sensação de estar aqui hoje sendo entrevistado no seu próprio programa? Rogério, você sabe, não vou te esconder, e você sabe, eu conversei isso com o meu produtor, o Jason, nós trocamos ideia. Você sabe que qualquer um desses pessoal que mexe com rádio, que eu chamasse aqui hoje para me entrevistar, eles viriam.
e eu estaria muito bem servido. Mas eu e você, como pai e filho, nós temos que deixar uma coisa mais evidente para o povo ver. Nós temos que deixar um laço de fraternidade, uma coisa pura, para mostrar, inclusive, Rogério, como que é o nosso relacionamento, sabe? Eu fiquei feliz demais, eu estou feliz demais em não ter sido entrevistado por você. E o professor fala assim, o Rogério é palestrante, palestra nos Estados Unidos, palestra aonde, mas o grande palestrante de casa é eu. O maior Miguel em casa é eu. Aprendi tudo com ele, aprendi tudo com ele. Você viu as histórias, a história do cinema lá, a história do... Tudo eu aprendi com ele, essa miguezaiada toda aí, essas estratégias aí, eu aprendi tudo com ele. Quando nós falamos miguezaiada, essas coisas tudo, eu quero fazer um ressalvo aqui. Eu nunca prejudiquei ninguém. Isso é verdade. Eu nunca prejudiquei ninguém para chegar em lugar nenhum. Os programas de sucesso que eu criei, eu que criei, como agora eu tive o aval da Ina Telecom, com o canal 17, com o Nave, nós discutimos, criamos esse programa junto, eu e ele, esse programa junto, mas eu fiz programas de rádio até hoje que ninguém deu conta de fazer o que eu fiz. O exemplo é o show da Jovem Guarda pela Rádio Cultura. Sem querer desprezar meus amigos hoje, mas igual eu. Meio complicado. Porque o povo gosta de bobo, né? O povo gosta de... O povo gosta das pessoas que falam com o coração. Isso é verdade. Isso aí não tem falsidade. Isso aí na minha indústria hoje a gente vê isso, que sobressai quem fala com o coração. Hoje Primeira vez que eu vi o Geis, eu brinquei com ele, hoje nós é compadre. Eu sei até onde eu posso chegar com ele, ele também pode saber onde é que pode chegar comigo. E eu tenho uma coisa que eu tenho que me valorizar muito, eu adoro o filho dele. Igual quando o povo te elogia na rua, o filho fica assim, como é que fala? Mitidão, né? Bom, muito pessoal. Bom, Nego, então como é de praxe no nosso programa Máquina do Tempo, muito bem. Então você vai receber aí hoje um presente do nosso patrocinador, Café Catalão, que leva o nome da cidade, com essa qualidade, com essa delícia que é o Café Catalão, um café que eu até brinco, né? Eu tenho que tomar um pouco do Café Catalão, acordo, existe o antes do café e o depois do café, né? Então ele dá aquele gás, aquela energia. Então sinta-se contemplado hoje com o nosso patrocinador, o Café Catalão. Mandar um abraço para o André, toda a família lá, que é a família que trabalha unida no Café Catalão. E também mandar um abraço para o meu amigo vascaíno, Lorival, lá da Prospect, estamos aí sofrendo, mas aí a gente vai sair dessa. Do Aperitivo, lá do Clube do Aperitivo, então o Lorival, lá da Prospect. Então eu quero agradecer, primeiro, pelo convite, né? Me senti muito honrado de estar aqui te entrevistando hoje, para mim é uma alegria muito grande. Conheço toda essa história, participei de grande parte dessa história e estar relembrando esses momentos aqui para mim foi muito feliz. Muito obrigado ao Canal 17, à Ina Telecom, ao Nave, toda a sua produção, por ter me feito esse convite. E a você, telespectador, que nos acompanhou aí pela televisão, pelos canais do YouTube, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado aí, porque foi um programa meio informal, né, de pai e filho mesmo e tal. Emocionou, né, velho? Pode sim. Pode sim. Então um abraço e até a próxima.